Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar sobre o que falaram depois do jogo ter acabado. O Marquezin, o Edenilson, o PP e até o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que saiu em defesa ao Renato e a situação toda dele ter sido chamado de burro lá em Caxias do Sul. Gente, a primeira situação é sobre o Marquezin. O Renato, na entrevista coletiva, aquela mesmo que ele disse que nunca tinha ouvido as vaias de burro e tal, que até não é verdade, já aconteceu, e depois ter dito, não, mas o que eu posso dizer é que eu sou bom pra caramba e tal, do jeito do Renato de ser. O Renato confirmou que vai fazer um rodízio no gol de novo e que no final de semana, contra o Juventude, provavelmente quem vai jogar é o Rafael Cabral. E aí, o Renato disse que vai rodar. Quando foram no Marquezin para fazer a entrevista, perguntaram para ele, e o Marquezin foi muito sincero. A palavra dele foi, é difícil jogar sabendo que no próximo jogo tu não vai começar jogando. Foi exatamente esta frase que ele falou. É difícil jogar sabendo que no próximo jogo tu não vai sair jogando, tu não vai começar jogando. Mas o próprio jogador completou, dizendo que essa é uma decisão do treinador e que só cabe aos jogadores acatá-la. Mas, quando ele fala isso, que é difícil jogar, sabendo que independente do que tu for fazer agora, tu não vai ser titular na próxima partida, é óbvio que isso impacta diretamente na decisão do Renato, que ele acabe a aceitar, mas que nitidamente ele está dizendo que não é algo que ele gostaria que estivesse acontecendo. Então eu posso naturalmente trazer para vocês aqui que existe uma situação chata, o que o Marquezin não gostaria que fosse assim, que o Renato está promovendo, que é esse rodízio no gol gremista. É óbvio que os repórteres também perguntaram para ele sobre o fato de ele ter discutido com o Reinaldo. Ele sai do gol, vai até o Reinaldo, os dois começam uma discussão, o Renato começa a mandar o Marquezin de volta pro gol. O Renato já disse que vai conversar com os dois quando chegar na reapresentação, já teve um primeiro papo no vestiário, mas o Marquezin foi esperto aí. Ele falou, não, é porque tava todo mundo chateado pela derrota, pelo resultado, não é pela derrota, não perdeu, né, mas que é tão gosto de derrota, o 2-2, que ele disse assim, pelo resultado e tudo mais e tal, e não respondeu esta situação. Aliás, um outro jogador que falou sobre isso foi o Edenilson. O Edenilson chegou aí dizendo, mais ou menos na linha, dizer, cara, vamos tirar coisa boa aí. Mostra que ninguém está confortável. O Edenilson disse, essa discussão dos dois jogadores mostra que ninguém está confortável com o que está acontecendo. E, de fato, nenhum dos dois jogadores estão confortáveis com isso e os outros jogadores do Grêmio também não estão. O Edenilson foi questionado sobre o fato do JP Galvão tá entrando, sendo vaiado, se isso impacta na torcida. Ele falou, cara, eu já passei por isso na minha carreira, de ser vaiado, de ser criticado e tal, e obviamente que isso acaba impactando na minha vida e eu sei o quanto que é ruim, então eu tento ajudá-lo. O Edenilson foi vaiado quando estava aqui jogando no Inter. Então ele tá tentando ajudar de alguma maneira o JP Galvão, inclusive lembrando para o João Pedro Galvão do tempo de glória dele. Chegou a dizer, cara, eu joguei com ele contra ele na Itália, né? O João Pedro do Cagliari, o Edenilson jogava no Genoa e ele fez um monte de gol contra mim e eu tento relembrar ele dessa situação e para ver se traz o companheiro para cima. Mas enfim, o empate de maneira geral, ele foi bastante, vamos dizer assim, tratado como derrota. Acho que só o Renato não tratou meio assim. O PP disse que foi um resultado horrível pra gente, por exemplo. Na saída de campo ele disse, foi um resultado horrível pra gente. Essa foi a declaração dele. Então já de abertura ele indica que, cara, os jogadores não ficaram tão satisfeitos não. Sabe quem se manifestou também? Abel Ferreira. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, na entrevista coletiva, fez questão de falar, dizendo que estava triste porque ele não pode ver torcedores chamando o seu treinador de burro, vaiando a sua equipe, e ele diz assim, poxa, não podem ser torcedores só na vitória. Torcedor tem que ser na boa e na ruim. E ele fez toda uma discussão ainda e falando o seguinte, poxa, ainda mais com todo o contexto que tem aqui no Rio Grande do Sul, Grêmio, Inter e Juventude, eles têm que ser ajudados pelo seu torcedor. E ele ficou triste, disse ele, foi o fato mais triste da noite, quando viu a torcida chamando o Renato de burro e ou vaiando o time do Grêmio e não apoiando, porque ele acha que o torcedor não pode pensar só em vitória, ele tem que fazer a sua parte, ele tem que fazer o seu lado também e ajudar o time a vencer. É isso que ele gostaria que tivesse acontecido, mas que infelizmente acabou não acontecendo, segundo o próprio Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que manifestou-se, vamos dizer assim, a favor do técnico Renato Portaluppi na sua entrevista coletiva. E aí, o que tu acha? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.